Olá, meus queridos e amados irmãos, né? Sejam muito bem-vindos a mais um dia de estudos e aprimoramentos em relação ao conhecimento das faculdades mediúnicas. Nós estamos agora no capítulo 20, Números Romanos, me pegando 24, né, na parte 2, e aonde nós estamos estudando a identificação dos espíritos. Porque é muito importante, já que nós estamos trabalhando, e o Portal Paz também tem esse trabalho de ter muita comunicação espiritual, é muito importante a gente abordar esses temas para que todos que acompanhem o trabalho do portal possa usar esse estudo na prática. Porque ouvir as palestras dos mentores é bonito, mas é mais bonito ainda quando a gente está ouvindo, escutando e prestando atenção em todos os detalhes para colocar em prática os estudos que nós estamos fazendo. Porque não quer dizer que eu ter uma certa experiência estou isento de manifestações equivocadas. E isso se dá com todos os trabalhadores mediúnicos. Então, todo o trabalho, nós, os trabalhadores, a gente sempre fica muito atento. Tanto que nós trazemos as mensagens para um novo estudo. Nós pegamos as mensagens dos mentores e trazemos por um coletivo nosso para que a gente possa reestudá-las e então analisar tudo. E essa forma e esse capítulo, ele entra em comum acordo em relação a esse estudo. E que nós convidamos vocês para estar sempre prestando atenção, seja de um médium trabalhando através da psicofonia, seja um médium apenas falando sobre espiritualidade, seja uma psicografia, seja qualquer forma de manifestação. A importância que tem nós sabermos e analisarmos, né? Então, hoje vamos estudar o item 260 e 261 do capítulo 24, segunda parte do Livro dos Médiuns. Robson, contigo, meu querido irmão. Vamos lá. Então, logo no início do capítulo, tem o subtítulo Provas Possíveis de Identidade, e esses dois itens são os dois últimos, né? O finzinho desse assunto. Então, Kardec diz assim: pode-se também considerar como prova de identidade a semelhança da escrita e da assinatura. Mas não são todos os médios que obtêm esse resultado, e isso nem sempre é uma garantia suficiente. Há falsários no mundo dos espíritos como neste. Elas são, portanto, só uma presunção da identidade, cujo valor depende das circunstâncias que a acompanham. Ocorre o mesmo com determinados sinais materiais que algumas pessoas pensam ser talismãs inimitáveis para os espíritos mentirosos. Para quem ousa jurar falsamente em nome de Deus ou falsificar uma assinatura, não há um sinal material qualquer que possa se apresentar como um obstáculo maior. A maior de todas as provas de identidade é a linguagem e as circunstâncias do fato mediúnico. É natural, sem dúvida, que, se um espírito pode imitar uma assinatura, pode também imitar a linguagem. Isso é verdade. Vimos os que tomam descaradamente o nome do Cristo e, para enganar, simulam o estilo evangélico, pronunciando à torto e à direita essas palavras bem conhecidas. Em verdade, eu vos digo. Mas quando se estuda o conteúdo racionalmente, quando se examina minuciosamente o fundo dos seus pensamentos, o alcance das expressões, quando ao lado de belas máximas de caridade vê-se recomendações infantis e ridículas, seria preciso estar fascinado para se iludir. Sim, algumas partes da forma material da linguagem podem ser imitadas, mas não o pensamento. Nunca a ignorância imitará o verdadeiro saber, e nunca o vício imitará a verdadeira virtude. Sempre em alguma parte aparecerá o verdadeiro caráter, aparecerá a pontinha da orelha. É então que o médium, assim como o evocador, tem necessidade de toda a sua perspicácia e de todo o seu julgamento para desembaraçar a verdade da mentira. Eles devem estar cientes de que os espíritos perversos são capazes de todos os ardis, e que quanto mais o nome com que o espírito se anuncia é elevado, mais deve inspirar desconfiança.
quantos médiuns tiveram comunicações sem autenticidade assinadas por Jesus, Maria ou um santo venerado? Eu queria até começar o comentário, porque esse assunto é um assunto polêmico, né? E eu, às vezes, fico pensando quanto mexe com até o sentimento das pessoas, né? Então, é um assunto que tem essa delicadeza. Eu acho que existem muitas circunstâncias que a gente pode pensar assim. Às vezes, o espírito que assina no nome de uma falange, né? Então, um exemplo bem clássico é o espírito de Bezerra de Menezes, né? Porque ele tem uma equipe de médicos que trabalham com ele e que receitam, né? E que passam as orientações, às vezes até fazem cirurgias, né? E é claro que nem sempre é o próprio Bezerra que está fazendo todas as atividades, mas ele supervisiona todas elas, né? Então, às vezes, tem esse tipo de vamos dizer assim, autorização do espírito superior para aquele nome ser utilizado ali, né? Do mesmo jeito que o número de centros espíritas que tem o nome de André Luiz, né? Hoje em dia deve beirar a casa das centenas aí. Imagina se André Luiz fosse gerenciar espiritualmente todos eles, né? A mesma coisa Igreja São Francisco de Assis, né? Vai para a casa das centenas. Será que São Francisco, né, vai ficar peregrinando todas elas? Então ele tem uma equipe. E é claro que todos esses trabalhos são lindos e são válidos e são superiores, né? Essa questão da necessidade da gente ficar comprovando a identidade era muito importante na época do Kardec, porque tinha muita mistificação, né? Tinha muita uma questão de um engodo mesmo, né? De ter uma manipulação das massas, uma manipulação das pessoas, e essa era uma forma de manipular as pessoas. Então, Kardec falava o seguinte, né? Tudo bem, analisa a mensagem, a crença é uma escolha individual tua, né? Não estou impondo que você acredite ou não acredite, mas você precisa usar o seu livre-arbítrio. Não é só porque o Espírito falou, né, por exemplo, que é Jesus, e deu as recomendações, então que aquela recomendação tem que ser seguida às cegas. Você precisa de ter o seu discernimento e a sua inteligência funcionando no sentido de te posicionar quanto ao que você acha, não se a mensagem está certa ou errada. O que você acha dessa mensagem? O que você quer filtrar daquela mensagem que aplica a você, a sua pessoa, né? E aí, nesse ponto, é muito importante para a gente não ter essa cegueira que Kardec está dizendo aqui, né? De a pessoa estar fascinada pelo espírito e acreditar ao pé da letra em tudo que ele disse, né? Robson, desde o início, lá quando eu comecei um trabalho de apresentação do Oikenaz, que foi o primeiro espírito quem eu fui apresentado, né? E conversei um tempo. Teve o Lázaro em sonho, mas assim, em uma sessão mediúnica foi o Oikenaz. E uma das coisas que eu sempre tomei um cuidado muito grande, e até porque acho que antes de eu conhecer os mentores, eu já tinha devorado a obra básica do Espiritismo. Então veio todos esses cuidados muito grandes, e eu fico prestando atenção todas as vezes que eu trabalhava nos grupos mediúnicos, e eu volto a dizer, é o trabalho que eu mais adoro fazer. Realmente eu tenho adoração por fazer o trabalho mediúnico de receber os irmãos em estado de sofrência. A luz e a paz que traz no coração quando eles são acolhidos. Eu sempre digo, o Oikenaz e o Lázaro que me perdoem, mas é muito melhor receber eles do que receber os mentores, né? Porque os mentores, eles chegam leve e saem leve. Esses irmãos chegam na mesma vibração que nós e saem leves. E nós ficamos leves depois. Então, a transformação interna a gente sente como a transformação deles.
Mas tirando essa pequena introdução, assim, o trabalho de quando a gente recebe um irmão muito denso e que está perdido na ignorância, a gente, como médium, sente a dificuldade, sente a dor e sente a aflição. Quando o trabalho é com os mensageiros, né, do amor, o processo até da oração é mais intenso também, porque a gente precisa estar centrado, concentrado, concentrado, para tentar melhorar o máximo possível as nossas condições vibracionais. E esses irmãos baixaram o máximo as frequências vibracionais para que exista um processo de fusão energética. Aí, quando eu estou ali concentrado, e graças a Deus isso até hoje não ocorreu comigo, né? Não ocorreu, e eu sou grato a Deus por isso. Vem um nome pomposo, um nome desses que a gente diz: uau, eu estou dando passividade a um Tipo ser assim, assim. veio a mensagem de Chico Xavier. É, e, e aí eu fico pensando, Jesus amado, se eu não consigo suportar, às vezes, a energia de um irmão que vibra de forma muito semelhante à minha, porque eu aceito a sua dor, eu assumo ela, eu vivo ela, e me traz desconforto, porque a densidade vibratória dele é muito grande. Chegar um espírito de São Francisco perto, primeiro que eu ia cair no chão e ia chorar. Primeiro ponto, eu ia cair no chão e ia chorar. Segundo, depois eu ia pensar que eu era médium. Primeiro eu ia querer, no meu caso, eu ia querer me ajoelhar e chorar. Mas a vibração ia ser tão intensa que eu não iria conseguir, talvez, dar a passividade toda. Claro que vocês podem estar dizendo, tu está se menosprezando, eu sei que tem. Tá, eu sei de todos esses processos, mas não é nesse ponto que eu estou querendo. Eu não estou querendo me colocar na condição de inferior ou não. Eu estou falando apenas de vibração energética. A vibração é tão alta, que possivelmente a força energética corporal que eu tenho não suportaria a presença deste ser. Agora, receber a egrégora deste ser muda por completo, porque aí não é Francisco de Assis, é a egrégora, é a equipe, né? E veja que se nós formos falar em equipe, aí a gente ia começar a separar a equipe e a falange de médica do espaço, que é dirigida por Dr. Bezerra, a falange de Jesus, a falange de Maria, a falange de Tomé, a falange de Pedro, e aí a gente vai uma falange gigantesca. Em resumo, é uma falange só, que fala de uma única coisa: amor, de formas estruturais diferentes. Então, por exemplo, eu sei que quando Lázaro está perto de mim, é a falange médica do espaço trabalhando. É a personificação, aspas, a personificação da falange médica do espaço. E através dali vem o carinho, o amor de Bezerra, né? Porque é o segmento do trabalho, a parte da cura, a parte da orientação, a parte do esclarecimento. Vem o Eikenazi e fala de Jesus, eu sei que está passando a egrégora toda ali daquela força primeira de Jesus, de Maria, dos apóstolos, porque ele nos leva a esse conhecimento. Agora, eu teria um problema muito grande em chegar e dizer assim: hoje a palestra foi de Jesus. Eu não tenho know-how para isso. Eu acho que isso não é só uma questão de lógica em termos de se sentir humilde ou não. É como se fosse uma questão até de vibração.
né, o que você está dizendo, às vezes de não conseguir comportar aquela energia gigantesca. Uma das experiências que eu tive, na época eu era muito mais pedregulho, vamos dizer assim, que até hoje eu acho que eu não sou mediúnico coisa nenhuma, mas na época eu era muito mais cético, né? Era muito mais uma lógica, assim, era uma coisa de eu vou estudar essas coisas para ver o que tem de verdade por trás, mas como se fosse um estudo científico, né? Eu vou estudar e pegar os pontos, e pegar as provas, e pegar os prós e os contras, e vamos ver como que isso se aplica. E eu fui num congresso espírita em Uberlândia. Então, o Congresso Espírita de Uberlândia, eles deram o nome de céu. Então, era o céu. Tu E foi eu no, acho que era. tu foi no Nós céu. fomos no céu. E era o quinto céu, se eu não me engano, o quinto ou quarto céu, né? Eles estavam brincando assim, daqui 2 anos vai ser o sétimo céu, aí nós vamos estar no outro nível astral, né? Mas aí eu lembro que teve, e esse congresso é gigantesco, nessa época ele já estava assim, 1.000 pessoas, era um auditório com 1.000 pessoas, ele era muito grande, e nomes assim, nacionais mesmo, né? Então lotava aquela quantidade de gente vindo de tudo quanto é lado, e muito conteúdo elevado, mas tinha muita coisa que era para um público, então, assim, muito amplo, era muito genérico, né? Os assuntos eram muito genéricos. Às vezes não dava para aprofundar, assim, muito, em termos de nem dificuldade, vamos dizer assim, né? Nem de supor que as pessoas já soubessem coisas das obras básicas. Eles tinham que ser mais abertos, né? Na hora de falar os temas. E eu vi que eles estavam muito caminhando para falar da obra de Jesus e de mundo de regeneração, como se fosse uma construção mesmo, foram 2 dias, uma noite e 2 dias inteiros. E a última palestra de todas era uma palestra do José Carlos de Luca, que é um escritor, né, de São Paulo, ele é juiz de direito, ele tem muitos livros, e ele é estudioso da vida de Francisco de Assis. E nessa vez ele falou assim: sempre que me convidam para falar de alguém, eu sinto muita dificuldade, porque eu não acho que eu não estou à altura de falar, né? Como que eu vou vir aqui falar de Francisco sem eu ter essa propriedade para falar de uma pessoa dessa, né? Mas ele falou que sempre tinha esse desafio e que naquele ano ele tinha aceitado porque os mentores dele tinham falado assim: nós vamos escrever um livro sobre Francisco. E aí você tem que aprofundar nisso e começar a desencapar essa coraça tua de achar que você não está à altura. Porque a gente precisa de uma ferramenta e você é a ferramenta. E aí ele fez essa palestra, né? Eu me emociono de lembrar. Ele fez essa palestra na época, isso, eu era muito duro, muito rígido, né? De ficar criticando muitas coisas, é verdade, não é verdade e tal. Eu sei que no final dessa palestra, o auditório inteiro estava chorando. Porque não era o que ele falava, era a energia que a gente sentia, né? E assim, eu lembro que foi uma expansão energética tão gigantesca, porque ele não falou uma mensagem de mentor, ele não canalizou nada, ele só falou trouxe essa energia e falou o seguinte: tem uma missão, né, de Francisco para perto, dele vir aqui. E nós estamos preparando o terreno. Então é como se fosse assim, a energia dele estava lá, isso eu tenho certeza absoluta, né? Então esse tipo de sensação é uma coisa que não tem explicação, não é como se fosse assim, então me prova, De Luca, que você está falando fatos sobre Francisco que são reais, né? Ou essa energia que está aqui é dessa missão que você está falando de Francisco, né? Não precisa, porque o que você sente é tão avassalador que não precisa. Eu sei que eu fiquei assim pateta uns 10 dias, porque assim era a última palestra do encontro e nós saímos assim flutuando mesmo, né? Eu falo nós, o auditório inteiro que estava lá, e é inesquecível e inexplicável, não tem como explicar. E é uma lembrança que eu guardo muito assim de não falar dela, porque até hoje eu não tenho uma explicação para ela. Mas desde essa época eu leio sobre Francisco e tenho essa convicção, né, de que ele tem essa chave
para falar do que nós temos que fazer enquanto missão, mas a identidade dele estava lá. Sem ele assinar nada, sem ele falar nada, nada de identificação, nada de prova, nada disso. E aí a gente vai entrar num detalhe importante que é onde eu penso. Agora, se isso sim, eu posso estar muito equivocado e eu assumo, né, a responsabilidade por estar equivocado. Estes seres, em vida, trabalhavam para massas. Francisco de Assis, Maria, Jesus, reticências. Eles trabalhavam para massas. Tinha muita gente envolvida. E eles falavam para muita gente. Eles trabalhavam para muita gente. Então, quando a gente vê algo tão grandioso de seres assim, trabalhando para pouca gente, me acende a luz amarela. Não quer dizer que seja equivocado e que a mensagem tenha que ser rejeitada. Não. Muito pelo contrário. Toda mensagem evoluída e que nos traz um cunho mais elevado, a gente precisa guardá-la. O que a gente não pode é se apegar ao autor dessa obra. E é por isso que eu recomendo que o Livro dos Médiuns possa ser lido por todos vocês, principalmente este capítulo que nós estamos abordando, porque logo ali na frente ele vai até dar alguns exemplos de cartas recebidas e mostrando a beleza das cartas, mas mostrando que em pequenos detalhes aquela carta não condiz com o nome que está sendo posto ali. Mas isso não faz a mensagem ficar equivocada. Só mostra que o ser que fala não é aquele que diz ser, né? Então, esses são os cuidados que a gente está trazendo aqui hoje. Obrigado por compartilhar conosco tão bela história de Francisco de Assis, Robson. E essa vivência. Todos nós somos muito duros ainda. Eu sou muito. E espero que vocês todos tenham gostado do nosso bate-papo, da nossa conversa, porque é assim que a gente aprende, né? E o Robson, sempre que a gente está junto, fisicamente, é dessa forma. A gente senta e fica conversando. E dessas conversas saem aprendizados incríveis. Por que tem que ser sala de aula para aprender? Não é, Robson? Isso aí, Jordanei. Então, até o próximo sábado. Até o próximo sábado. Com a continuação do capítulo. Fique com Deus.